Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver, a nos fortalecer para o nosso aprendizado. Que a mensagem do Evangelho recaia sobre o nosso coração como sementes, para que possa um dia, quem sabe, florescer e também frutificar. As páginas do Evangelho puderam registrar os ensinamentos de Jesus. E em torno da ansiedade, o mestre Galileu teve ocasião de afirmar: a cada dia basta o seu mal. Mais tarde, o grande divulgador da mensagem do cristianismo, Paulo de Tarso, através de suas diversas anotações, especialmente em uma carta escrita aos Filipenses, ele pôde escrever: não estejais inquietos por coisa alguma. Dessa forma, percebemos que na doutrina cristã, desde tempos antigos, as orientações nos são trazidas para podermos controlar este grande conflito que trazemos na intimidade do nosso coração. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, em um livro chamado Conflitos Existenciais, tem um capítulo falando em torno da ansiedade. E ela caracteriza a ansiedade como um conflito da nossa alma. E como todo conflito, é imprescindível que nós encontremos a causa. Porque somente quando nós encontramos a causa, podemos erradicar o efeito, cortando o mal pela raiz. Se nós fizermos uma digressão e voltarmos ao nosso passado, aos nossos tempos de criança, nós vamos perceber que desde pequenos a ansiedade ela se manifesta na nossa vida, somente que de uma forma natural, uma ansiedade presente e que às vezes até nos facilita diante de algumas experiências que se apresentam. A criança, ela tem medo do desconhecido, medo daquilo que não lhe é familiar. Então, quando a criança ela é retirada do convívio de pessoas com as quais ela tem mais afinidade, que já criou os vínculos, o que ela faz? Ela chora. No momento do nosso nascimento, quando, através do parto normal ou de cesariana, o médico toma da criança nas mãos para cortar o cordão umbilical, seccionar a placenta, o que a criança faz? Chora, porque ela tem medo daquela nova realidade que se apresenta. Mas quando o médico ou o enfermeiro coloca a criança nos braços da mãe, imediatamente a criança para de chorar, porque ela se sente acolhida, ela percebe a realidade à sua volta. De um lado, essa vivência ansiosa, ela é positiva, porque ela nos traz a segurança. O choro da criança é o alerta de que alguma coisa não vai bem,
que alguma coisa está desconfortável. E à medida que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, agora já na fase adulta, nós vamos também apresentando uma ansiedade que é natural. Nós encontramos na literatura universal infanto-juvenil um livro que se tornou best-seller, O Pequeno Príncipe. E Antoine Saint-Exupéry, na boca do pequenino, diz uma frase que ficou imortalizada: se você diz que vai chegar às 5, eu te espero desde as 2. Esta é uma ansiedade natural, que é a vontade de estar com alguém que nós amamos, alguém que nos gera bem-estar, nos gera alegria. Então, no período da infância, a criança, em determinados momentos, fica ansiosa. Quando é o primeiro dia da escola, quando vai ter que deixar a fralda para usar o piniquinho, quando ela vai deixar a chupeta. São todas situações para ela diferentes, que a criança não sabe se vai conseguir, vai sair da sua zona de conforto. Então cria essa ansiedade natural. Nós adultos também manifestamos essa ansiedade natural quando temos um compromisso muito importante e ficamos apreensivos. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Vamos fazer uma entrevista de emprego. Será que vou ser empregado ou não? É uma ansiedade que faz parte da nossa jornada. Por outro lado, ela vai se tornar negativa e um conflito quando é um medo exagerado. Quando causa sudorese nas nossas mãos, palpitação no coração, quando nos engessa nas nossas atitudes, ou faz com que nós não aproveitemos as experiências que somos convidados a viver. Geralmente, quando nós somos portadores da ansiedade, nós nunca aproveitamos o lugar onde nós nos encontramos. Porque sempre estamos pensando no que vai ser, no que vai acontecer no dia seguinte, e nem sabemos se vamos vivenciar. Nos dias atuais, quando a tecnologia nos favorece tanto, trazemos à nossa mão este aparelhinho que se chama celular, que nos move na ansiedade. Agora mesmo, quando a nossa reunião iniciou, o nosso dirigente solicitou que nós colocássemos os celulares no modo silencioso ou desligássemos para poder manter a harmonia do nosso encontro. Mas se nós estamos com o celular na bolsa, no bolso ou na mão, e ele vibra, nós já ficamos ansiosos. Que será? Que mensagem extraordinária está chegando? Quem é que está nos escrevendo? Quem é que está nos ligando? E a nossa mente já dispersou. Já se perdeu de um momento voltado ao estudo, ao aprendizado do Evangelho, em que viemos para nos sintonizar com uma outra proposta. A ansiedade nos faz ir a um show de um artista que nós gostamos. E nós ficamos muito mais preocupados em filmar o artista, em gravar a música que ele está tocando, do que sentir o show. E daí a pouco o show termina, mas já acabou. Não vivemos, não sentimos aquele momento. Nós fazemos uma viagem para um lugar que nós sempre desejamos ir, seja no exterior, seja no Brasil, onde for, e ficamos mais preocupados em registrar fotos do que perceber o local, a arquitetura, as pessoas, a cultura daquele lugar.
E a ansiedade vai nos tomando e nos tirando oportunidades de vivências. É tão curiosa a criatura humana. Nos movimentos ansiosos que nós vamos tomando para a nossa vida. Sempre buscando vivenciar momentos do futuro e esquecendo do presente. Estávamos ansiosos com o dia da formatura. Nós estudamos durante anos para aquele dia de comemoração, de alegria, do baile, reunindo amigos, familiares. Será que a festa vai ser um sucesso? Será que todos vão gostar? É a ansiedade que a festa aconteça. E no dia da festa, estamos lá com os nossos amigos e familiares, já estamos pensando, e agora que eu me formei o primeiro emprego, como será? Como eu vou conseguir? A dificuldade de conseguir uma recolocação profissional. E depois começa no primeiro emprego, será que eu vou conseguir ficar? Será que o salário vai dar? E nós vamos sempre criando possibilidades, ao invés de vivermos cada dia, a cada momento. Por isso Jesus afirmou, a cada dia basta o seu mal. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem número 86, ele comenta o versículo de Paulo, já citado nessa noite. Não vos inquieteis por coisa alguma. E ele nos leva a meditar sobre esse nosso comportamento, essa inquietação que gera transtorno na nossa vida, que pode se tornar quase que um espinho dentro do nosso lar, que vai criar dificuldades nos nossos relacionamentos, às vezes uma pedra no nosso trabalho, ou uma brasa pelo nosso caminho. Porque conviver com a ansiedade não é fácil nem para quem é ansioso, nem para aqueles que estão ao redor. Porque a pessoa sempre está aflita, sempre está querendo perceber coisas que ainda não aconteceram. Sofremos antecipadamente, gerando na nossa mente situações que podem ou não podem acontecer. Então é preciso que nós possamos vivenciar os momentos com mais harmonia, com mais tranquilidade, retirando do presente a experiência positiva para construir um futuro melhor. Segundo Joana de Ângeles, na mensagem referida do conflitos existenciais, quando nós somos inseguros, ansiosos, o nosso inconsciente, ele gera uma necessidade de autorrealização. Nós queremos provar para nós mesmos que damos conta, que tudo vai dar certo, e ficamos na atribulação, no corre-corre. E quando nos assustamos, não fizemos coisa nenhuma. A ausência da serenidade no nosso coração trazem circunstâncias desastrosas, que pode gerar, inclusive, um comportamento doentio na nossa vida, gerando muitas ambições que vão desembocar por caminhos infelizes, gerando dores, sofrimentos, não apenas para nós, como para aqueles que estão convivendo conosco no dia a dia. Quando nós estamos ansiosos, nós queremos realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Começamos a enxergar as diversas possibilidades, tarefas que precisamos fazer, seja na nossa casa, no trabalho, no ambiente religioso, e queremos dar conta de tudo ao mesmo tempo. E começamos a fazer alguma coisa,
e daí a pouco, nossa, tem aquilo outro que eu preciso fazer, e deixamos de fazer aquele para atender ao outro, e assim sucessivamente. E quando chega ao final do dia, nós estamos frustrados, porque percebemos que começamos várias atividades, vários trabalhos, e não finalizamos coisa alguma. E geralmente são atividades totalmente desconexas umas com as outras. Nós começamos a perceber um amontoado de coisas ao mesmo tempo, que a ansiedade diz que nós precisamos dar conta, precisamos fazer. Mas seria melhor nós focarmos naquilo que estamos realizando. E ao finalizar, iniciamos outra atividade. Porque quando nós estamos mais serenos, a produtividade é muito maior. Muitas vezes, nós nos desanimamos diante das experiências que estamos para realizar, justamente por causa disso. Porque nós começamos a valorizar o que não foi feito e não enxergamos aquilo que nós já realizamos. Podemos dar um exemplo. Vamos supor que seja uma produção de algo, uma encomenda que foi realizada, um trabalho voluntário que nós estamos fazendo. Vamos dar o exemplo de uma costureira que costura pagãozinhos para distribuir para as crianças necessitadas. E a meta é costurar 100 pagãozinhos por um mês, por 2 meses. Entregar em 2 meses os 100 pagãozinhos. E a costureira começa a trabalhar. Ela corta, ela costura, ela prepara todo o seu trabalho, tem determinação, tem vontade, tem alegria de fazer o trabalho que está realizando. Mas aí a pouco passou um mês e ela costurou apenas 40 pagãozinhos. Então ela começa a ficar ansiosa. Se um mês eu costurei 40, em 2 meses não vou conseguir 100. Ainda faltam 60. E não valorizamos os 40 que já foram feitos. Ficamos focados nos 60 que ainda vão ser fabricados. E nesse emaranhado da ansiedade, isso nos consome. E se o indivíduo, se nós não temos a determinação, a força de vontade de persistir, ao invés de continuarmos o trabalho e ao final de 2 meses entregarmos quantos ficaram prontos, nós estagnamos. Nós já passamos para outra coisa. A 100 não vai dar certo, então vou fazer outra coisa para repor. Nós queremos repor as nossas necessidades. Vamos tapando o sol com a peneira, ou no dizer popular, tapando buracos. E daí a pouco nós percebemos que não estamos realizando as tarefas a que somos convocados a realizar. Os orientais dizem algo ao nosso respeito, nós que somos os ocidentais. Eles falam que a nossa mente é como um macaco que pula de galho em galho. Nós nunca nos encontramos no lugar em que estamos. É uma verdade. Nós estamos aqui assentados, estamos pensando, e quando eu chegar em casa, como vai ser? Será que já arrumaram a cozinha da janta? E o dever do casa do meu filho que não ajudei, será que alguém ajudou? E amanhã, quarta-feira, que começa tudo de novo. E tanta atividade que eu deixei para fazer e preciso realizar. E a ansiedade vai nos consumindo. Vai gerando em nós desequilíbrios. Porque é também fisiológico. A ansiedade, ela se manifesta no nosso corpo físico por meio de arritmias, de descontroles emocionais. Porque quando nós ficamos ansiosos, nós jogamos a nossa corrente sanguínea adrenalina, que a princípio cria aquele furor, mas depois passa, diminui, e aí vem a frustração, vem a tristeza, ou porque não conseguimos realizar o que nós íamos realizar,
ou porque idealizamos muito uma coisa. Os ansiosos têm essa característica de ficar idealizando aquela fantasia, aquela ilusão de uma situação. Chega para vivenciar, não é aquilo que pensou, sai triste, sai frustrado, porque não respondeu às suas expectativas. A ansiedade demonstra a nossa insegurança. Mas o pior de tudo é quando nós negamos. Nós não somos ansiosos, eu ansioso de maneira alguma. Queremos de todas as formas negar aquilo que somos. E a negação de um conflito fecha as portas para a cura. Porque todo conflito precisa ser curado. Mas para ele ser curado é preciso que o indivíduo perceba, entenda, queira. Porque a terapêutica libertadora ou curadora não é apenas através de um especialista que vai nos tratar, que vai nos auxiliar a lidar com as dificuldades, com a nossa ansiedade, que muitas vezes, a depender do caso, casos mais patológicos, precisa usar um ansiolítico para poder controlar aquela ansiedade. Mas é imprescindível que haja o concurso interno, que nós queiramos ressignificar a nossa vivência, racionalizar o porquê da nossa ansiedade. Vamos fazer uma viagem o ano que vem, exemplo, para o exterior. Já compramos a passagem, já estamos pagando o pacote, já está tudo firmado com a agência. Por que nós vamos ficar pensando, será que vai dar certo? E se o avião não sair? E se for cancelado? E se a pandemia voltar? E nós começamos a criar coisas que podem acontecer? Podem, mas ainda não aconteceram. E quando chega a viagem, nós já estamos tão desgastados com tudo aquilo que nós fomos criando e que não sucedeu, que nós não aproveitamos de maneira conveniente. E nós voltamos às férias, que é para ser um momento de descontração, de alegria, cansados. Porque a nossa mente ficou embotada dentro da ansiedade. Joana de Ângeles, ela recomenda para nós que somos ansiosos, remodelar o pensamento, por meio de leituras edificantes. A leitura, ela sempre renova a nossa mente, nos traz um equilíbrio emocional. A boa leitura que instrui, que esclarece, que consola. As técnicas de yoga, que nos leva à meditação, que apazigua a nossa mente, que faz com que nós entremos em sintonia conosco mesmo, para a descoberta da nossa vida, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, procurando selecioná-los. São valiosos recursos que estão ao nosso dispor. E é claro que a ansiedade natural, ela não vai deixar de existir. Ela vai permanecer na nossa vida. Porque a ansiedade, conforme nós vimos, a positiva, ela gera segurança para nós. Imaginemos se nós, oradores, não ficássemos ansiosos com as palestras. Nós não iríamos nos preocupar. Vou lá e falo qualquer coisa. Vou lá e falo o que eu já sei. É preciso preparar, preciso ler, preciso estar atento às informações que vão ser trazidas. E essa ansiedade natural é positiva. Mas se aí começa aquele medo exagerado, será que as pessoas vão gostar? O que elas vão pensar? O que as pessoas vão sair falando? Aí já é uma questão que vai além e que trazem as dificuldades interiores. Mas nós também não podemos tomar ao pé da letra os ensinamentos. Porque muitas pessoas, a pretexto de excluir a ansiedade, começam a viver a ociosidade, a preguiça. Não fazem nada.
não querem estar preocupados com o futuro, não querem pensar no que pode acontecer, então é melhor ficar sem fazer nada. Então não é nenhuma margem e nem a outra. É o caminho do meio a que se referiu Buda. Porque quando nós entramos na apatia, quando nós fugimos para dentro de nós mesmos, nós começamos a nos frustrar, entristecer e, de repente, estamos depressivos. A ansiedade é uma porta para a depressão. E a depressão é um dos males do século. Nós estamos vivendo a era do desânimo, confundido com cansaço. Porque muitas pessoas confundem desânimo com cansaço, que parecem palavras sinônimas, mas não são. Cansaço é quando o nosso corpo sente aquele peso do dia. Talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite estejamos cansados. Saímos do trabalho, viemos direto para a casa espírita. Estamos doidos para chegar em casa, tomar o nosso banho, comer alguma coisa, deitar na cama para dormir. Dormimos e amanhã acordamos revitalizados. Descansamos o nosso corpo para o início de mais uma jornada. O desânimo não. O desânimo, faça o que fizer, o indivíduo não quer fazer nada. Dorme 8, 10 horas por dia e acorda desanimado, quer dormir mais. O desânimo tem apossado as nossas mentes e os nossos corações. Sempre insatisfeitos com tudo e com todos. Hoje, porque o dia está um pouco quente, mas também faz um pouco de frio para alguns. Mas se estivesse chovendo, nós estaríamos reclamando. Se estivesse muito frio, talvez nem viéssemos hoje, na noite de hoje. E assim sempre estamos arrumando uma desculpa para permanecermos na nossa zona de conforto, paralisados no tempo, entristecidos com a vida e com o mundo. Nos processos depressivos, é muito importante que nós reflitamos em que está o nosso bom ânimo. Por que é que nós estamos deixando desanimar perante a vida? O que nos move na vida? São os bens materiais? São as conquistas externas? Ter dinheiro para fazer o que quiser? Dormir quanto quiser? Comer o que desejar? Comprar coisas? Ter um grande amor? Ter filhos? Ter saúde? Onde está depositada a nossa alegria de viver? Porque ao obter essa resposta, nós conseguimos lidar com as situações. Ou ressignificando essas situações, ou buscando forças para poder vivenciar aquela experiência que está batendo à nossa porta. Problemas todos nós temos, indistintamente. Nós vivemos um mundo de provas e expiações, mas precisamos saber como solucioná-los. Porque todo problema tem uma solução. Por mais que naquele momento nós não estejamos conseguindo visualizar. A nossa sociedade vive esse momento de saúde emocional comprometida, saúde comportamental. Os estudiosos dizem que existem milhões de pessoas depressivas. Nós que estamos aqui hoje, nessa noite, ou já fomos depressivos, ou estamos em depressão, e se não tomar cuidado, ainda seremos. É preciso estar vigilante para não nos deixar envolver. O fato é que somos tomados desse desespero, desse vazio existencial, de uma dor profunda que vai assomando o nosso coração e que nos leva, às vezes, até a viela do suicídio, numa escapadela
que é a mais prejudicial, quando nós atentamos contra a nossa própria existência como uma maneira de solucionar problemas, ao invés de enfrentá-los com coragem. Joana de Ângeles, no livro chamado Vitória sobre a Depressão, que é um livro em que ela fala somente sobre este assunto, ela traz um conceito didático a respeito da depressão, dizendo-nos, entre outras palavras, que é uma ocorrência que se manifesta como um distúrbio do nosso organismo, resultando de problemas da falta do quimismo neuronal, que gera falta de substâncias na nossa mente que não causam bem-estar, que não geram alegria na nossa vida. As causas da depressão são as mais diferenciadas. Nós temos causas biológicas, temos causas psicológicas, e nós que somos espíritas, causas espirituais. As causas fisiológicas são aquelas que se dão por meio da hereditariedade. Dizem os estudiosos do comportamento humano que quando nós temos um dos nossos genitores, o pai e a mãe, depressivo, nós temos uma grande tendência também de desenvolver depressão. Logicamente não é uma regra, mas ocorre. Quando os dois genitores, o pai e a mãe, são depressivos, a probabilidade ainda é maior. Também quando ocorre algumas enfermidades infecto-contagiosas, que diminuem a nossa imunidade, isso é porta aberta para os processos depressivos. Quando nós temos alguma lesão cerebral, pode também trazer essa movimentação no nosso coração. Mas as causas psicológicas são aquelas mais presentes, como a ansiedade, o medo, a solidão, as angústias que nós temos pelas perdas de coisas e, entre aspas, perdas de pessoas. Porque, em verdade, a doutrina espírita nos ensina que pessoas nós não perdemos. Nós perdemos objetos. Perdi o meu óculos, alguém sabe onde está? Perdi a minha carteira de trabalho, onde coloquei? Pessoas desencarnam, pessoas falecem, pessoas já não estão mais conosco fisicamente, mas estão no mundo espiritual. Mas ao vivenciar essas experiências, muitas vezes não nos adaptamos, ou até nos revoltamos, e a tristeza apossa-se do nosso coração. Joana de Ângeles diz que a depressão, em alguns casos, é uma espécie de revolta contra Deus, da não aceitação das experiências que estão batendo à nossa porta. E aliado às causas fisiológicas e também psicológicas, nós vamos encontrar também as influências espirituais, que apenas somam um processo que já está instalado, que potencializa aquela movimentação dentro do nosso coração e que merece tratamento. Os transtornos depressivos, eles podem ocorrer na nossa vida no período da infância, no período da adolescência, já na fase adulta ou mesmo na senectude. Hoje está muito comum o estado depressivo nas crianças. Existem vários fatores que levam as crianças a desenvolver depressão. Mas, segundo alguns estudiosos, o principal deles está no processo educacional, em que os nossos filhos não têm limites, não sabem receber o não se frustram, porque nós não permitimos. E quando, na primeira experiência da vida deles, ocorre a frustração, ele não suporta.
e então cai num processo depressivo e até muitas vezes pode buscar o suicídio. E é por isso que o suicídio tem crescido tanto entre as crianças. Naturalmente, que não é regra, há exceções. Existem indivíduos que já reencarnam, trazendo toda essa bagagem espiritual de dificuldades interiores, de cobranças, de culpas. E mesmo tendo a bênção do esquecimento, manifestam ali na infância. E já nas suas experiências primeiras, são crianças tímidas, tristonhas, fechadas no seu mundo. E cabe aos pais a socialização, o envolvimento amoroso, carinhoso, sem forçar, mas buscando através do diálogo entender o porquê daquela experiência. E da mesma forma os adolescentes. O adolescente viveu toda uma vida sem ter frustração. Começa o primeiro namoro, quando termina o namoro, ele acha que é o fim da vida, o fim de tudo, porque perdeu algo que estava tão bom, que gerava bem-estar, que gerava alegria. Não existirá mais ninguém que pode repor aquilo dentro do seu coração. E vai gerando então os estados depressivos por não terem tido uma base educacional dentro do lar e principalmente moral. Na fase adulta, as depressões surgem por diversos fatores, nós já trouxemos algumas dessas causas, mas existem aquelas depressões que são sazonais, que ocorrem em determinadas épocas da nossa vida. A data muito marcante para o nosso coração negativamente, como a morte de um ente querido, vai se aproximando o dia da morte dele, nós começamos a nos recordar, uma tristeza invade o nosso coração. Há pessoas que ficam depressivas na época do aniversário, porque está chegando o dia que vai ficar mais velho, não sabe lidar com a velhice. Outros ficam naquela sensação na época do Natal. Então existem diversas depressões que acontecem em períodos específicos da nossa vida. Existem também as bipolaridades, onde muitas vezes nós estamos eufóricos, alegres diante de uma experiência e daí a pouco estamos ensimesmados, tristonhos. Pessoas que não sabem lidar com a velhice conforme nós falamos. A mulher muitas vezes no pré-parto ou pós-parto tem as depressões por não saber lidar com as experiências do corpo, com aquele ser que chega trazendo nova vida, novas experiências, a repulsa com o ser que nasce, ocorrendo muitas vezes as experiências aí também de vidas passadas, nos comprometimentos entre mãe e criança, se manifestando na depressão pós-parto. Então existe N situações dentro da ciência, hoje que estudam profundamente, trazendo-nos direcionamentos. Mas a doutrina espírita, que busca aprofundar sobre essa temática, que busca aclarar a nossa mente e que vai além da ciência, nos mostra que, em verdade, a enfermidade está no espírito. Somos nós que precisamos trabalhar para a nossa cura interior. Logicamente, apoiados pela medicina, porque a medicina foi criada para nos sustentar nas nossas dificuldades. Muitas vezes nós espíritas temos muita dificuldade em lidar com a psiquiatria, com a psicologia. Às vezes uma pessoa vem no atendimento fraterno conversar conosco, conta um problema, uma situação que está passando, e nós dizemos, já procurou um psiquiatra? E a pessoa regala os olhos e diz, cruz credo, não sou doido, mas vai ficar. Se não procurar, vai ficar. Porque o psiquiatra não é para tratar de doidos. O psiquiatra é justamente para favorecer que o indivíduo não entre na loucura, ajudando a lidar com aquela situação. Na maioria dos casos de depressão, é imprescindível o uso de medicamento. Nós muitas vezes temos essa resistência com remédio.
Mas o organismo já não produz mais as substâncias que geram bem-estar. E é preciso que haja um medicamento para repor. E não somos nós, leigos, que vamos suspender o remédio, vamos mudar a dosagem, vamos mudar de médico porque ele não está nos atendendo. É preciso fazer um acompanhamento, seguir as orientações. Porque às vezes nós queremos os milagres, e os milagres não existem. A doutrina também desmistificou isso para nós. Que o milagre é tudo aquilo que nós não soubemos explicar e chamamos de sobrenatural. Tudo há uma razão, tudo tem um porquê. Fazer a nossa parte. O tratamento começa procurando o especialista, que vai nos orientar, que vai nos dar os direcionamentos, que vai passar o medicamento ou não, cada caso é um caso. E associada a esse processo, nós podemos aliar a espiritualidade. Porque o Evangelho de Jesus é terapia. A mensagem do Evangelho nos fortalece, nos traz bom ânimo, nos traz direcionamentos para a nossa jornada. É imprescindível que nós possamos aliar essas duas correntes, porque isso vai nos trazer bem-estar, alegria. Por mais que nós queiramos ajudar alguém, é preciso que aquele alguém deseja ser ajudado, queira sair daquela situação. E muitas vezes, nós que somos familiares, somos amigos de uma pessoa que está depressiva, nós não sabemos compreender o lado do outro. Queremos transformar a vida do outro. Queremos trazer alegria para aquele indivíduo que ainda está fechado dentro de si mesmo. De nada adianta dizer a uma pessoa depressiva: veja o mundo lá fora, o sol está brilhando, é um novo dia. Olhe para as pessoas que estão sofrendo mais do que você. Quantos estão em situações mais difíceis? São frases positivas, bem formadas, mas que não causam efeito no coração do depressivo. Porque para o depressivo, a sua é a maior dor. Não existe nenhuma outra dor maior do que a dele. E merece o nosso respeito. E é por isso que o indivíduo precisa buscar o apoio. Por isso que o indivíduo precisa buscar o apoio no especialista, no psiquiatra, no psicólogo, que vai fazer esse acompanhamento com conhecimento, dando os direcionamentos para que a pessoa saia daquela condição. Nas nossas casas espíritas, o trabalho do bem, diz Joana de Ângeles, só é solitário aquele que não é solidário. A solidariedade, o trabalho assistencial, colocarmos no lugar do outro, sentir a dor do outro, tudo isso são movimentações interiores que nos fortalecem, que nos auxiliam para que nós possamos encontrar as forças dentro do nosso coração. Porque nós aprendemos com o Evangelho de Jesus que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Por mais que nós acreditemos que aquela experiência que nós estamos passando é a mais difícil de todas, está muito pesada para levarmos adiante, ela é concernente às nossas forças. Porque senão Deus seria injusto de nos dar uma experiência que nós não temos condições de vivenciar. É como um professor que dá uma prova sem dar a matéria. Ele quer cobrar do aluno o entendimento de algo que ele ainda não esclareceu. A vida, quando nos proporciona provas ou expiações, é porque nós já aprendemos a teoria. Agora é hora de vivenciar.
Mas, logicamente, que entre a teoria e a prática, há um largo abismo, em que nós precisamos fortalecer o nosso coração, com determinação, com vontade. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala a respeito da vontade. Essa mola propulsora que nos movimenta, que nos faz sair de uma condição para outra, que nos faz soerguer e levantar. E muitas vezes na nossa jornada, nós contamos com esses amigos diletos, sejam encarnados ou sejam os benfeitores espirituais, que sempre estão prontos para nos estender a mão. Jesus, no seu Evangelho, pôde cantar: vinde todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Leve o meu fardo, suave o meu jugo. Jesus é o nosso irmão maior, este Espírito que nos tutela, governador espiritual do nosso planeta, que nos auxilia na nossa jornada, para que nós possamos, como ovelhas tresmalhadas, retornarmos ao rebanho do amor. E no Sermão da Montanha, quando ele nos traz as diretrizes para a nossa felicidade, ele pôde dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A consolação sempre vem quando o nosso pranto vertido, ele é envolvido através da obediência, da resignação, de sabermos que aquela experiência que nós estamos passando é um mecanismo que a divindade está nos oferecendo para a nossa libertação, para a nossa iluminação interior. Nas páginas do Antigo Testamento, no livro de Salmos, há uma frase que fala muito de tudo isto que hoje nós estamos refletindo em torno da ansiedade e da depressão, porque o salmista Davi, o jovem pastor de ovelhas, que com a sua cítara cantava para o rei Saul, o rei bipolar, que ora era eufórico, ora tristonho, e que a música de Davi, na musicoterapia, fortaleceu seu coração, ele pôde dizer no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Celebremos a misericórdia que se renova, mão poderosa, que sempre se levantará e nos dará a vitória. E Jesus complementa essa passagem evangélica, dizendo-nos: no mundo só tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nós possamos vencer a nós mesmos, trabalhando o nosso coração perante a ansiedade, tratando-nos da depressão, para com coragem nós seguirmos adiante, iluminando o nosso coração para iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Antes de nós retornarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige nessa noite, nós gostaríamos de fazer uma pequena divulgação. Carinhosamente, a direção do Centro Espírita Jesus de Nazaré sempre nos permite, todas as vezes que viemos aqui, falar um pouco do nosso trabalho, das nossas atividades, junto a uma ONG que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma instituição que há 13 anos tem realizado atividades tanto no Brasil quanto na África. Todos nós sabemos que o continente africano é um dos continentes mais sofridos do planeta, onde a dor ainda impera, a fome, as dificuldades de toda sorte. Hoje, depois de 5 anos, de 13 anos de trabalho,
Nós atendemos a 5 países, 32 mil pessoas são acolhidas pela instituição, onde nós buscamos levar não apenas o alimento, mas também o apoio moral, a esperança aos corações. São crianças, jovens e idosos, alguns refugiados, que precisam de acolhimento, e a instituição tem auxiliado com o apoio de padrinhos e madrinhas espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje nós temos muitos padrinhos famosos, como DJ Alok, Reinaldo Gianecchini, Xuxa Meneghel, Padre Fábio de Mello, Luciano Huck. Alguns deles, inclusive, já estiveram visitando o projeto, estiveram em loco, participando e vendo com os próprios olhos os recursos sendo utilizados, mas também padrinhos do anonimato, porque com R$50 mensais, nós somos capazes de transformar a vida de uma pessoa na África. Alguns países, a moeda brasileira vale mais, com maior poder de compra, e isso facilita o trabalho de levar o alimento, a educação. Nós somos coordenadores das caravanas de educação, que tem o intuito de levar os valores ao coração das crianças. Aqueles que tiverem interesse de conhecer o projeto, de nos apoiar, apadrinhar, divulgar, que possam entrar no site da instituição, procurando pelo Google Fraternidade Sem Fronteiras, e lá vão encontrar todos os direcionamentos, inclusive para participar junto conosco das caravanas, indo visitar a África e conhecendo o projeto mais de perto. Conforme foi anunciado no início do nosso trabalho dessa noite, nós temos 32 livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas a ONG, livros infantis e para adultos. Eles estão expostos logo à saída do salão, na recepção. Nós estaremos à disposição de todos vocês. Mas os 2 mais recentes lançamentos, um deles é o livro O Espírito da Letra, que é um livro onde a espiritualidade comenta 40 canções da música popular brasileira, pegando as estrofes dessas músicas e mostrando que a mensagem divina está presente em todos os lugares. Músicas como Tocando em Frente, Coração de Estudante, Canção da América, É Preciso Saber Viver e tantas outras são aqui comentadas. E para as crianças, o recente lançamento é Qual é o Seu Talento? É um livrinho que conta a parábola narrada por Jesus numa linguagem infantil. A nossa gratidão pela atenção, pelo carinho de todos. Tenhamos uma excelente noite e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.